Paz do Senhor, meus irmãos, jovens. Dando sequência à nossa lição do dia 3 de maio, nossa quinta lição, firmando o concerto. Lição aqui do segundo trimestre, tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Aqui fé e obediência a gente vai usar um pouco nessa lição, a gente vai ver um pouco sobre isso. Vai estar bastante presente, especialmente nesse assunto, por causa desse assunto sobre que é a circuncisão. O texto do dia tem Atos 7:39, ao qual aqui fala de concerto, né? Esse texto está se referindo ao concerto, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese diz: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Concerto esse, conforme a introdução aqui já está dizendo, Deus chamou Abraão, o patriarca Abraão, e fez com ele uma aliança, um concerto, um pacto, para cumprir a sua parte. Como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão. Esse foi o pacto que Deus fez com Abraão, a fim de tornar Abraão, a sua semente, alguém exclusivo, um povo exclusivamente seu, separado, como sempre foi o objetivo de Deus, separar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Então, essa circuncisão era uma marca. A gente vai ver aqui no primeiro tópico, no primeiro ponto da lição, que é uma marca. Foi uma marca, um concerto, um pacto, firmado com Deus, com Abraão, e esse pacto deveria ser honrado. Como todo voto que é feito, todo pacto que é feito com Deus deve ser honrado. Ele aceitou. Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele, todos os homens, servos, filhos, enfim, nenhum homem do sexo masculino escaparia desse concerto. Deus foi bastante específico e deixou bem claro isso. Todos os homens, desde aqui, até mesmo aqueles comprados, servos, e todo aquele agregado que fosse juntado ao povo, de todo estrangeiro que quisesse ficar, deveria se submeter à circuncisão também. Era uma forma de Deus manter o povo, seu povo, puro, uma forma de santificação, uma forma de separação do povo. E como é um concerto que Deus estabeleceu, deveria ser honrado. Deus não aceitava que fosse desonrado. Com o passar do tempo, o povo foi esquecendo desses princípios, desses concertos, e a prática da circuncisão se tornou apenas uma mera tradição. Ficou apenas uma tradição e o povo já era circuncidado apenas no seu corpo físico, mas no coração já desonrava esse pacto. E isso Deus não aceitou. O povo saiu do Egito, e logo em seguida, depois da segunda celebração da Páscoa, no deserto, o povo no seu coração voltou ao Egito. E isso para Deus foi um grande ato de infidelidade, de desobediência. Nessa desejo de que eles tiveram, eles não voltaram para o Egito fisicamente, literalmente, eles apenas desejaram. A Bíblia diz que eles voltaram ao Egito. O textual aqui está dizendo, em seu coração se tornaram ao Egito. E isso foi abominável. Deus não aceitou isso. E então ele invalidou esse concerto por um tempo. Por o tempo que eles passaram no deserto. Esse concerto já não teria mais valia. Ele aceitou a incircuncisão do povo por um breve tempo, 40 anos, e permitiu que eles ficassem incircuncisos naquele tempo lá, porque aquilo serviria de escola para eles. A gente vai ver mais à frente na lição que o deserto a gente tem até um
um provérbio, um ditado: o deserto é a escola do Senhor. Toda aquela lição que a gente aprende é no deserto. Como se diz, mar calmo não faz bom marinheiro também. Então, tudo que é lição que a gente aprende é na tribulação, é no deserto, é na solidão, no lugar difícil, no lugar que você precisa depender de Deus. E é aí que a gente aprende as maiores lições da nossa vida. É num lugar que a gente depende de Deus completamente. O povo foi tão rebelde, tão desobediente, que mesmo nessa condição total de dependência de Deus, que eles não tinham escolha alguma, e Deus estava ali demonstrando o cuidado dele com eles, porque Deus honrou o compromisso, Deus honrou a aliança, Deus honrou aquele pacto que fez com Abraão. Você vê que mais à frente ainda, num determinado tempo, eles chegaram a testar o limite da paciência de Deus, que ele quis eliminar o povo. Ele disse: não, vou exterminar com eles aqui, mas eu vou honrar, eu vou honrar esse pacto que eu fiz com Abraão em você, Moisés. Ele falou para Moisés isso: eu vou honrar esse pacto que eu fiz com Abraão contigo, de ti, da tua semente eu vou suscitar mais outro povo, mas de ti, porque esses aqui eu não quero mais. E Moisés se posiciona: não, recusa. O que é que vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito para matar no deserto? Se vai fazer isso, então me mate também. Então ele aconselhou a Deus, aplacou a sua ira, e Deus respirou fundo: não, eu vou, mas eles nenhum vai entrar. Ele prometeu, porque Deus é um Deus zeloso. Ele prometeu: nenhum deles vai entrar na terra prometida, a terra que eu prometi, que mana leite e mel, nenhum deles vai entrar. E nem Moisés, até Moisés foi incluído nessa equação, nem Moisés, nem mesmo Moisés entrou. Ele aceitou o desafio. Muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes. A primeira na saída do Egito e a outra no deserto do Sinai, 1 ano depois. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre obediência e devoção. De nada vale a circuncisão sem uma obediência a Deus. A lição está falando bastante sobre obediência e fé, e isso é um princípio. Deus é Deus de princípios, e esse princípio não invalida o outro. A obediência, ser circuncidado, como era o caso do povo, mas não obedecer, não crer em Deus, ser incrédulo, ser murmurador, anulou completamente o valor da circuncisão. Não teve valor nenhum. E Deus não aceita adoração, uma adoração meramente mecânica. Ele quer algo que venha do coração, uma entrega completa, algo que seja puro, absolutamente puro. O povo era inclinado à maldade, o povo era inclinado ao pecado, o povo era inclinado à desobediência, à murmuração. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como também requer da igreja hoje, uma atitude de fé. Obediência, e essa obediência leva a uma atitude de fé. Mas ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa. Deus anulou ali: não quero, não celebre a Páscoa desse jeito, com essa teimosia, essa rebeldia de vocês. Ele, por um tempo, ele admitiu a não circuncisão do restante do povo até o dia em que puseram os pés em Canaã. Que Deus depois iria refazer aquele concerto com eles, fazer um novo concerto com eles, restabelecendo aquele pacto. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa, isso em Gilgal, conforme está lá no final da lição, que a gente vai estudar ainda mais à frente. Uma nova etapa da vida deles estava chegando, e por isso precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles nessa aliança. Deus honrava, mas eles também tinham que honrar, a parte deles eles tinham que fazer, igualmente nós hoje. A nossa parte a gente precisa fazer. Cabe a nós obedecer, submeter-se. Vamos entrando ao primeiro tópico, o primeiro ponto, falando sobre a circuncisão, o pacto de Deus com os hebreus. Aqui vai falar mais sobre
o primeiro ponto aqui sobre a definição, né, da circuncisão. O que é a circuncisão, né, na prática? A aceitação do pacto abraâmico, ou aqui também podemos colocar a obediência ao pacto abraâmico. A circuncisão, como definição, a circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Essa é a definição básica, natural, do que é a circuncisão. Não precisamos entrar muito em detalhe nisso. A circuncisão que vamos estudar aqui é essa praticada em forma de ritual hebraico, tá? No ritual hebreu, cujo objetivo era uma resposta humana, né? Ou uma posição humana, não é mesmo? Ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Deus estava ali honrando o seu compromisso, né? Honrando o pacto que ele fez com Abraão, que Abraão já nem existia mais, mas Deus honrou o pacto. Deus fez um pacto com ele, Abraão honrou e Deus o honrou, e assim seguiu, né? Todos esses anos. Deus nunca deixou de honrar com a sua palavra, ele cumpre com a sua palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. E cabia ao povo essa resposta, né? essa reação, né? Essa fé, essa obediência a Deus como resposta. Era, portanto, um ato de obediência e fé. A pedra afiada, nessa época era usada uma pedra afiada, né? Uma pedra em forma de faca, pedra cortada, né? Em forma de faca, para usar a circuncisão. E tudo que a gente vê sobre esse Antigo Testamento, sobre toda essa passagem, tudo apontando sempre, a gente tem que sempre ter essa visão que está sempre apontando para o Calvário, sempre apontando para Cristo. Inclusive Abraão é uma figura, no Antigo Testamento, é uma figura do próprio Deus. Isaac é uma figura do próprio Jesus. A gente vê um exemplo disso quando Isaac se submete, né, ao sacrifício, se submete a ser sacrificado, né, de livre e espontânea vontade, e assim como Jesus também. Deus também se submeteu a ser crucificado, a ser sacrificado por todos, né? E curiosamente ambos carregaram o seu próprio, né, a própria cama para morrer, né? Isaac levava a lenha, né, e até que chegou ao ponto que perguntou para Abraão: pai, aqui está a lenha, o fogo também está aqui, mas cadê o cordeiro? E Jesus também, da mesma forma, carrega a cruz até o Calvário para morrer. A diferença é que Jesus estava consciente do que estava acontecendo. Ele sabia, desde sempre, ele sabia qual era o objetivo dele. Então, todo esse acontecimento sempre apontando para o Calvário, sempre apontando para a cruz. Desde o início, desde a criação, Deus estava sempre apontando para a cruz, para o momento do restabelecimento completo da comunhão dele conosco, com o homem, ou da comunhão do homem com Deus, melhor dizendo. Era também uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Dessa forma, na circuncisão, porque diz que Deus aceitava uma alma para adorá-lo, essa circuncisão era uma forma de a Deus aceitar o estrangeiro também, simbolizando mais uma vez sobre nós, os gentios, que seríamos aceitos novamente, também no sacrifício de Cristo, né? Então essa era uma forma, né, para demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Todo aquele que vinha de fora, um estrangeiro que vinha de fora do povo, se quisesse permanecer do povo, tinha que ser circuncidado. Era um princípio que Deus estabeleceu, que Deus ordenou e precisava ser honrado. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Deus enfatizou por muito tempo, Deus estava sempre falando, né? Inclusive em Jeremias 4, versículo 4, a importância de ser circuncidado no coração, né? Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, tá? Homens de Judá e habitantes de Jerusalém,
para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Ali no deserto, quem apagou essa ira ali foi Moisés. Moisés ali aplacou, se colocou entre Deus e o povo e aplacou a ira de Deus ali. Argumentou e Deus teve misericórdia e não seguiu com o plano que ele já tinha traçado de exterminar com o povo. Agora aqui Deus novamente está falando. Aqui nesse momento não ia mais ter um Moisés para aplacar a ira dele. Vamos usar um exemplo de uma pessoa circuncidada, diferença, que sempre vai ter diferença de uma pessoa circuncidada no coração. Temos muito na Bíblia. Vamos usar um exemplo de Davi, já que a lição aqui mais para frente está falando dele, vamos colocar ele já na história. Davi era o 8º filho de Jessé. Todos os outros filhos também eram circuncidados. Isso era uma lei, isso era um costume. Todos eles eram circuncidados. Moisés também foi circuncidado. A Bíblia não fala explicitamente, mas eles todos foram circuncidados. Vamos falar de Davi. Davi foi circuncidado não apenas na carne, mas foi circuncidado no coração também. Vê a obediência que ele teve a Deus, a fé que ele tinha em Deus, o compromisso, a submissão, o temor que ele tinha a Deus, vê o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. Quando ele chega no arraial dos filisteus, que Golias está lá insultando o povo, humilhando o povo ali, que não tinha homem em Israel para enfrentar ele. Só que quando ele começou a afrontar a Deus, começou a blasfemar de Deus, aí Davi tomou a dor. Não, peraí, quem é esse incircunciso? O negócio é estar afrontando o Deus de Israel. Então, percebe-se a diferença, a coragem, a ousadia, a fé que tinha Davi. Não é mesmo? A circuncisão, antes ainda, ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Esse é o objetivo. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se um guerreiro. A circuncisão aqui hoje já não se falamos mais em circuncisão como uma lei estabelecida por Deus. Mas por que isso? A circuncisão, conforme Colossenses 2:11, a circuncisão foi trocada, ela foi consumada, ela foi concluída em Cristo. Nós somos gentios, para nós poder participar, para nós fazer parte do Israel de Deus, a gente teria que ser circuncidado. Mas por que a gente não é circuncidado também? Porque a circuncisão ela passou a ser de outra forma. Hebreus 2:11, Colossenses 2:11 é mais uma referência. Nele também vocês foram circuncidados, nele Cristo, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Como isso aconteceu? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Foram sepultados com Cristo. Fomos sepultados com Cristo, agora vivemos, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, se com Ele com eles morrermos, com Ele também viveremos. E com Ele foram ressuscitados, fomos ressuscitados com Ele, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, o povo gentil, aqui Paulo que está se referindo aos gentios, em pecado e na incircuncisão da sua carne, vocês não eram circuncidados, Deus os vivificou com Cristo, mediante a fé, mediante a aceitação, mediante a conversão. Nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária, ou que nós vivíamos em rebeldia contra a lei do Senhor, contra o mandamento do Senhor. Ele nos vivificou, Ele nos perdoou de todas essas nossas transgressões em Cristo, no sacrifício de Cristo. E essa nossa rebeldia, o que nós éramos contrários, Ele a removeu pregando na cruz. Com Cristo ele levou toda essa nossa rebeldia, essa desobediência, essa incircuncisão e pregou ela na cruz com Cristo.
E através do batismo em Jesus, no batismo, né, nas águas, o batismo, aqui está falando do batismo, batismo em águas, nós fomos circuncidados, né, por esse batismo. É essa a nossa circuncisão, em Cristo. Aqui, curiosamente, fala sobre a circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. A Páscoa, hoje, a gente celebra a Santa Ceia. Essa festividade da Páscoa aí, que a gente vê aí o que significa, né, o ensino bíblico de uma coisa e outra. O ensino bíblico, o que significa a Páscoa para nós. A Páscoa, o que é a saída do Egito, né, e a morte dos primogênitos. Essa foi o que marcou, né, a Páscoa, a primeira Páscoa. O real significado, né, a raiz do que é a Páscoa. E hoje o que o mundo vê é chocolate e coelho, né, a celebração da Páscoa é isso. O povo nem sabe o que significa. Ou colocam a Páscoa como sacrifício, com a morte de Cristo. Claro que tem a ver, foi na mesma época, mas o real significado é muito antes. O povo hoje está totalmente desconhece, né, a raiz dessas coisas. E a circuncisão é um requisito para se comer a Páscoa. Assim como a Páscoa hoje para nós é a Santa Ceia, o que a gente celebra também. A circuncisão é um requisito para comer a Páscoa. Hoje também o batismo é um requisito. As normas da igreja, a tradição, a regra, nossa regra de fé. O batismo é um pré-requisito também para celebrar a Santa Ceia, para participar da Santa Ceia, para fazer parte desse Israel, do povo de Deus, né? Isso não mudou, continua da mesma forma. E para tornar-se um guerreiro também, esse era um requisito para eles. Todos deveriam ser circuncidados, até mesmo aqueles que vieram de fora, como ali no caso de Davi, quando se juntou a ele aqueles 400, né, 400 homens, lá na caverna de Adulão, quando Davi estava em fuga de Saul, para fazerem parte do povo, tiveram que ter passar pelo mesmo ritual da circuncisão. Eles não escaparam, não puderam escapar. Todos eles tinham que ser circuncidados, né? Até teve um caso de um povo que, nessa história aqui de Josué, onde a gente vai lendo ali as conquistas de Josué, um povo lá se disfarçou de estrangeiro, de nômade lá, eram donos viviam numa cidade, mas por saber que o povo de Israel estava vindo e destruindo, né, os reis e tomando conta de todas aquelas cidades, eles se disfarçaram de peregrinos para não ser mortos e assim alcançar a favor, né, poder viver naquela junto com Israel, não serem mortos também. Depois Josué descobriu, só que ele já tinha feito o juramento que não ia matar eles. Eles pediram: jure para nós que tu vai nos poupar, e ele jurou que ia poupar eles. Mas também eles tiveram que passar pela circuncisão, né? Então eles não morreram, mas passaram pela circuncisão também, para poder se manter no povo, entre o povo de Israel. O requisito, tiveram que obedecer. A circuncisão para um guerreiro soava com uma verdadeira proteção que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou 2 vezes, chamando-o de incircunciso. Talvez para Golias aquilo não tinha sentido nenhum, incircunciso, porque eu não me circuncido, isso está tentando me ofender. Mas para Davi aquilo era tão sagrado, tinha tanto valor, essas coisas tinham tanto valor, que ele vê uma pessoa não circuncidado ali, era um motivo de insulto realmente. Ele era uma pessoa desprezível, né? Porque aquilo era um concerto, era firmado por Deus. E Davi era alguém circuncidado tanto no corpo quanto no coração, e ele entendia o valor daquilo, ele entendia o valor da obediência, né? A gente fala em circuncidar o coração. O povo ali, Jesus teve muitos embates que ele teve com os fariseus, né, na época. Ele falando para eles: vocês ali se garantem por serem filhos de Abraão, por se dizerem filhos de Abraão, mas eu digo para vocês que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? Então o que ele estava dizendo é que não era o importante ali, não era ser nascido de Abraão, ser circuncidado na carne, mas ser circuncidado no espírito. Então o que ele estava dizendo ali, dessas pedras eu
posso suscitar filhos, ele não estava falando bobagem, ele não estava falando alguma coisa movido pela ira do momento. Suscitar filhos das pedras, né? E outra vez ele fala, se esses se calarem, as pedras clamarão. Ele estava dando a referência dele mesmo. Ele é a pedra, né? A pedra que os construtores rejeitaram, né? Ele era a pedra na qual a igreja dele seria fundada, né? Suscitar filhos das pedras. Então ele estava dando uma leve, dando uma pequena dica do que ele estava fazendo, do que iria acontecer. Realmente aconteceu. Vamos adiante. Então, por qual razão Deus não permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada? Por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Era porque Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas a circuncisão do coração. Conforme a gente leu em Romanos, além de ler também em Romanos, vamos ver aqui, Romanos 2 e 25. Romanos 2 e 25. Aqui Paulo falando sobre a circuncisão, sobre uma dúvida que surgiu entre os cristãos, judeus, se aqueles gentios que se converteram, né, no caso nós, teriam que ser circuncidados também. É o que Paulo diz aqui, ó. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, né? Mas se você desobedece à lei, no caso estão de fora, sendo outro povo que não conhece a lei de Deus, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão, né? No caso aqui, se você desobedece à lei. Se aqueles que não são circuncidados, ou aqueles de fora, que não são circuncidados, obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Se obedecer a palavra de Deus, eles seriam considerados circuncidados também. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, né? Essa obediência, esse que obedece à lei, não sendo circuncidado ou sendo um gentil, ele condenará você, né? Você judeu, que tendo a lei escrita e a circuncisão, né? Sendo alguém que tem a lei e é circuncidado, é transgressor da lei. Então está deixando muito claro que aqui não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É Deus quem os justifica, mediante a obediência à palavra dele. Tem mais valor do que a circuncisão humana, como aquele mero ritual. Um ritual que até Jesus também foi circuncidado também. Era o costume ao 8º dia. Moisés também foi circuncidado ao 8º dia, até porque ele era filho, né, de uma das filhas de Levi, e ele ficou 3 meses na casa. Então a Bíblia não cita ali desse momento da circuncisão, mas considerando pela lógica a tradição, né, a tradição do povo hebreu, era natural, né, ao 8º dia ser circuncidado. E para fechar, né, o último tópico aqui para encerrar esse assunto da circuncisão do coração, temos Jeremias 4, versículo 4 também. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Finalizando ali a leitura mais uma vez. Encerrando esse assunto, vamos para o próximo tópico, o próximo ponto. Agora em Gilgal, um momento de restauração. Um momento de restauração do pacto quebrado no deserto, pela desobediência, né, da primeira geração que saiu do Egito. Um lugar chamado Gilgal, lugar de aliança. Gilgal foi o lugar da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade, propósito entre os israelitas.
o doloroso ato da circuncisão em uma população adulta, né? Eles já eram, em adultos já é um pouco mais difícil. Foi algo difícil a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem, né? Como já mencionamos ali em Gênesis 34, né? É bom que se faça uma leitura desse texto, até para se ter uma referência um pouco mais de detalhe sobre esse episódio de Simeão e Levi, que foram dois filhos de Jacó que dizimaram uma cidade inteira, né? Todos os homens de uma cidade, inclusive o governador e o filho, foram eliminados, foram mortos à espada, porque ele criou uma situação que eles precisavam ser circuncidados, né? É bom você fazer a leitura, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é bom você fazer a leitura, Gênesis 34. Por serem adultos, eles tiveram que ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Isso é uma coisa que levava hoje em criança, quando é circuncidado criança, né? Hoje já é coisa cirúrgica, já não é, né? Uma coisa medieval que nem era naquela época, mas é em questão de uma semana, né? Em alguns casos uma semana até menos, já sarou, né? A criança, recém-nascido. E no adulto já a gente sabe que é um pouco diferente, né? Uma geração toda, né? A adulta, eles já saíram, né, do Egito ali, os de 20 anos, acredito que os de 20 anos para cima já tinham saído circuncidados do Egito, né? Aqueles que saíram, que tinham 20 anos para baixo, aliás, que saíram do Egito, foram os de 20 anos para baixo que chegaram à Terra Prometida. Eles receberam a herança da Terra Prometida. Os de 20 anos para cima não, eles pereceram no deserto, né, porque Deus determinou. Então aqueles de 20 anos para baixo que saíram do Egito já eram circuncidados, né, porque esse ritual era o 8º dia de vida, o 8º dia de nascimento. Então eles ficaram, esses outros que foram circuncidados depois, que ficaram no arraial, em Gilgal, eles começaram a aprender o que era depender de Deus, porque agora eles estavam vulneráveis, né? Nesse texto de Gênesis 34 que eu falei aí, você vai ver o quanto que o povo fica vulnerável, fica completamente indefeso, a ponto de apenas 2 homens, né? A Bíblia fala em 2 homens, talvez alguns ajudaram, né? Alguns servos da família de Jacó ajudaram, mas a Bíblia cita apenas o nome de Simeão e Levi. Eles 2 se levantaram, pegaram espada e dizimaram a cidade, né? Porque os homens não podiam se defender, porque era um processo muito doloroso. Eles tinham passado pela circuncisão e o processo de recuperação era muito doloroso, era muito difícil. Então, a ponto de eles não poderem se defender, completamente vulnerável como criança, né? Então, nesse momento, eles aprenderam novamente a depender de Deus, porque qualquer exército que batesse por ali, né, qualquer um que passasse por ali, não precisava ser muita gente não para eliminar eles, porque eles estavam completamente, né, vulneráveis, não tinham autodefesa, né? Eles não eram homens, por um momento eles não eram mais homens, eles estavam completamente comprometidos. Então eles aprenderam, começaram ali a reaprender a depender de Deus, a confiar em Deus novamente, né? Porque eles saíram do Egito doentes, eles saíram do Egito lá que não confiavam em Deus, foram rebeldes, completamente rebeldes, obstinados, teimosos, né? Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. O opróbrio é aquela desonra, né? A vergonha do Egito. Isso também fala da vergonha, da humilhação, da escravidão, né? E também o opróbrio essa maldição. O opróbrio se refere a uma maldição, essa rebeldia, enfim, tudo o de mal que eles trouxeram do Egito, que eles herdaram do Egito. Esse opróbrio ali foi retirado ali, nesse lugar chamado Gilgal. Deus começou a trabalhar, começou a tratar disso, o processo de cura deles, né? Também um lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito. Revolvendo, retirar, rolar, o significado da palavra
do Gilgal ali, né? Alguns dos termos do significado é remover, rolar para fora, no caso retirar, né? Revolver, esse é o significado. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. A intenção de Deus era reinserir. Deus estava com pressa de tirar eles de lá e para reinserir eles de novo. Foi o primeiro passo, foi a primeira medida que ele tomou, foi reconciliar de novo eles. Porque quando eles pecaram, quando eles voltaram, o seu coração voltou para o Egito, eles romperam esse pacto que Deus tinha feito com Abraão. O pecado dessa rebeldia foi tão grande, o impacto negativo foi tão grande que foi rompido. Foi rompido esse pacto que eles tiveram, que Deus tinha feito com Abraão. Deus teve que... A intenção de Deus, a primeira coisa que Deus tinha a intenção era de renovar esse pacto que tinha feito com Abraão. Foi a primeira medida que ele tomou imediatamente. Também julgar um lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos num deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Entretanto, depois da renovada aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. A prosperidade que eles tinham aqui não era ter em tudo. A prosperidade realmente, o sentido da palavra prosperidade não é ter tudo, mas é não ter falta, né, daquilo do essencial. Essa dependência, a prosperidade aqui se refere a não ter falta de nada, daquilo que se é necessário, daquilo que é vital. Isso é que era a prosperidade. Hoje a gente enfrenta esse tipo de dificuldade. Todos nós temos sujeito a isso. Mas nesse caso é preciso ter paciência e aguardar o fim desse deserto. O deserto não é lugar para passar 40 anos. O que vai fazer isso é a nossa desobediência, a nossa postura, ou a nossa falta de postura diante da presença de Deus. O que Deus exige aqui, a circuncisão que Ele exige, é a postura de um coração obediente e que tenha fé. Obediência e fé andam juntas. A lição está deixando bem claro isso. A circuncisão que vale é obediência e fé. O título da lição já diz fé e obediência no livro de Josué. É o texto-chave, é a palavra-chave, fé e obediência. Não tem como dar errado a vida de um cristão se ele seguir esse princípio. Não tem como dar errado. Fé e obediência, essa combinação não tem como dar errado na vida de alguém. Por fim, porque Deus permitiu ao povo passar 40 anos no deserto? Não foi tempo demais? Será que Deus não exagerou, nessa dose? Mas o deserto foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. Diz um ditado, há um ditado por aí que diz: o deserto é a escola do Senhor, e é verdade. Não existe lugar onde a gente aprenda mais do que no deserto, na aflição. No deserto que a gente aprende a confiar, a depender de Deus. A gente vê ali que a gente não é nada. No deserto é que tu percebe que tu não é nada, que tu tá sozinho, que agora ou é Deus ou... Não é bom a gente passar por esse deserto. É claro que não é bom. É um lugar difícil, um lugar seco. A gente sabe que a característica no deserto, à noite é frio abaixo de 0 e durante o dia é calor extremo. Então, não é um lugar bom para se viver. Então, a gente precisa entender que quando passa pelo deserto não é para nos matar, é para nos fortalecer. É claro que quando se está
falando isso de fora do deserto é fácil, é mais fácil a gente falar isso quando a gente está de fora, mas quando está dentro, quando está passando pelo deserto, ainda é imprescindível, é necessário manter essa fé. O que fez o povo passar 40 anos no deserto foi a desobediência, foi a incredulidade, a murmuração, foi a insubordinação. Né? Chegou um momento que eles queriam matar Moisés. Eles planejaram matar Moisés, vamos matar Moisés. E aí que Deus se irou com eles. Deus eliminou Acã e toda a sua casa, Corá, Datã e Abirão, que foram os 3 amotinados que quiseram colocar o povo contra Moisés. E Deus fez a terra se abrir e engoliu as famílias deles inteiros, engoliu eles inteiros. Deus eliminou, Deus estava colocando ali, não, eu odeio a rebeldia, eu odeio a rebelião. Ele colocou Moisés ali, era para o povo obedecer Moisés. Moisés era o representante dele ali. Então se levantar contra Moisés era se levantar contra Deus. E é o pior erro que uma pessoa pode cometer, é se rebelar contra Deus. Nem sempre a gente está feliz quando... É claro que quando a gente passa por um deserto, passa por um castigo, se sente injustiçado, se sente, não é legal, não é uma coisa boa, mas aí é que ele quer ver esse coração circuncidado, um coração que sangra na presença dele. Não é apenas o corpo físico sangrar como na circuncisão literal, mas um coração que sangra, um coração que se quebranta diante dele. É isso que ele valoriza, é isso que faz toda a diferença. A celebração da Páscoa, a primeira Páscoa. A característica da primeira Páscoa aqui, vamos ler. A gente já leu isso já um pouco atrás. Um animal seria sacrificado nessa primeira Páscoa, assado e comido com pães asmos e ervas amargas, e isso apressadamente, né? Eles tiveram que comer, a ordem era comer já com o cajado na mão, pronto para sair do Egito, apressado. Outro marco, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, e seria livre, né, a casa que tivesse o sangue do cordeiro marcado ali nos umbrais das portas. E essa foi a característica da primeira Páscoa, ali, os marcos da primeira Páscoa. E a segunda Páscoa foi um ano depois que o Altíssimo, né, determinou a celebração da Páscoa. Israel já está peregrinando no deserto nesse tempo, e antes deles completar o segundo ano, que eles desistiram de invadir Canaã. No coração deles, eles desistiram. Não, chega desse sonho, o sonho acabou, né? E voltaram ao Egito, pelo que Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Então ali que Deus renovou esse concerto. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Tá vendo como para Deus não importava apenas a circuncisão, uma coisa feita ali meramente como uma tradição, né? Agora, depois da circuncisão em massa, né, ali em Gilgal, o Senhor autorizou a referida celebração. Ele reabriu, né, essa celebração. Como visto, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez na saída do Egito, a segunda vez no deserto, e agora a terceira vez quando aportavam na terra prometida. E tudo isso sempre apontando para o Calvário, sempre apontando para o plano maior de Deus, que era Jesus, né? A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do Universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade dos seus pecados. Eis aí o significado, o sentido.
da Páscoa. Qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor da humanidade. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jerusalém, quando era celebrada a Páscoa, por uma porta entrava, por uma daquelas portas entrava aquele que iria oferecer o sacrifício para ser examinado pelo sacerdote, o sumo sacerdote. Quando chegava ao momento de ser, quando ele chegava, o sacerdote examinava o cordeiro, via se ele não tinha mancha, ele não tinha defeito, não tinha ruga, não era manco, não era aleijado, não era impuro de nenhuma forma. E quando ele era apto, quando era um cordeiro bonito, ele era saudável, perfeito, né? O sacerdote autorizava, não, esse cordeiro é perfeito, ele vai para o sacrifício. E tu percebe que quando Jesus também foi preso, ele também é levado diante do sacerdote, o sumo sacerdote. O sacerdote olha para Jesus, estava amarrado ali, acorrentado. E o sacerdote disse: esse homem é digno de morte. O que eles estavam dizendo sem saber é: o cordeiro, esse cordeiro de Deus vai ao sacrifício. Ele pode ir ao sacrifício. Eles não entendiam nem o que eles estavam fazendo, mas o que eles fizeram para tentar eliminar, por inveja, acabar com o ministério, acabar com a história de Cristo. Na verdade, eles estavam selando. Eles estavam confirmando: não, o Cordeiro de Deus é digno desse sacrifício. Né? Glória a Deus por isso. Encerramos então essa nossa lição. Amém, jovens? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até a nossa próxima lição. Amém? Fique crente.